Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Bom, sempre que recebemos nossa renda, seja você que ganha mensalmente ou ganha por serviço realizado sendo autônomo, ou com vendas, enfim, sempre que cai dinheiro na nossa conta, esse processo é caracterizado como fluxo, como se fosse uma torneira que se abre a cada mês para despejar aquele fluxo e logo ela se fecha, para abrir somente no próximo mês que vai liberar um novo fluxo e assim vai. Porém, o que tem de mais comum, principalmente no Brasil, são pessoas que têm apenas fluxo de renda, nada além disso, não tendo nenhum estoque, nenhuma reserva. Ilustrando isso de uma forma melhor, temos a torneira abrindo e um recipiente embaixo furado, fazendo com que todo o fluxo que entrou já vá embora, como se estivesse indo pelo ralo. Ou seja, cai a renda na conta, mas não sabendo lidar com o dinheiro, ele já vai embora e você verá dinheiro novamente na sua conta apenas no próximo mês quando for liberado o próximo fluxo e assim vai seguindo esse ciclo. Só tendo dinheiro por um certo espaço de tempo, que é aquele entre o recebimento da renda e os gastos que você tem no mês, ficando zerado e torcendo para não aparecer mais nenhum gasto até você receber novamente. Que infelizmente não é o que acontece, né? Sendo aí que muitas vezes acabam entrando em dívidas e entram para o quadro de endividados do Brasil. Enfim, agora falando de estoque, como você já deve ter pensado, é aquele dinheiro que vai ficar com você sempre que receber seu salário. Ou seja, aquela parcela que não vai embora com o recipiente furado, e sim uma quantia que vai ficar com você, tendo um recipiente firme que segura essa renda, vamos dizer assim. O primeiro estoque de todos que 100% das pessoas devem ter é a reserva de emergência, sendo um dinheiro que vai te amparar em situações de imprevistos. Bom, logo vou falar melhor sobre isso. Mas agora você pode estar pensando, mas eu tenho que poupar o máximo possível para ter esse estoque? Bom, aqui no canal eu tenho como lema a seguinte frase: nunca gaste tudo que você ganhar e sempre viva pelo menos um degrau abaixo da sua renda. Ou seja, se você ganhou R$3.000 esse mês, não gaste R$3.000 como muitos pensam que seja o melhor se fazer. Bom, é claro, se suas contas estão apertadas e não está sobrando nada de dinheiro porque tem muita conta, comece poupando uma parcela pequena de R$50 por mês, por exemplo, só para ir pegando o hábito. Com certeza essa parcela pequena não vai fazer diferença monetariamente, mas em questão de psicológico eu tenho certeza que vai, porque você vai estar criando um hábito por estar sempre poupando essa quantia mensalmente. Para assim, com o passar do tempo, conseguir poupar 10% da renda e ir aumentando essa porcentagem de acordo com suas possibilidades e orçamento. Aí, claro, sempre reserve uma parcela antes mesmo de gastar. Não espere passar o mês inteiro para ver se vai sobrar dinheiro. Já separe para poupar logo que você receber sua renda, como se fosse um boleto que você vai pagar para você mesmo. E aí que entramos no tema principal do vídeo. Ter educação financeira é zerar gastos? Bom, calma aí, existem diversas variáveis aqui e precisamos falar sobre todas elas. Olha, o que eu vou falar aqui é a minha opinião e vocês podem colocar nos comentários o que vocês pensam sobre e se concordam ou não, beleza? Então vamos lá, se você hoje não tem nenhum dinheiro de reserva, nem investimento, só tem dívidas e trabalha todo mês só para pagar contas, na famosa corrida dos ratos que infelizmente a maior parte do Brasil se encontra, e sim, muitos vivem dessa forma por não terem nenhum básico e viverem numa situação completamente precária, por conta do grande problema social que temos no Brasil. Porém, aqui tô falando sobre educação financeira, beleza? Então se você tá vendo esse vídeo, certamente quer pelo menos ver algumas dicas de como lidar melhor com o dinheiro, né? Então beleza, se você hoje se encontra em dívidas e na corrida dos ratos, é interessante sim cortar radicalmente os gastos e não só isso. Também buscar ganhar mais com renda extra nos finais de semana e no contraturno do emprego. Sim, para você quitar logo as dívidas e sair do vermelho, é bastante recomendado adotar o minimalismo em tudo que você for gastar. E esquecer comprar celular novo, roupas novas e em restaurantes caros, bom, só gastar com o básico mesmo, não fugir disso. E claro, também ganhar mais. Tem que ter realmente uma intensidade fora do normal para sair logo das dívidas. Alguém que se encontra nessa fase de endividado muitas vezes não tem vontade nenhuma de aprender sobre educação financeira, por sentir um desânimo muito grande de pensar que nunca vai sair desse buraco financeiro. Mas aqui no vídeo acima falo bem detalhadamente sobre como sair das dívidas, tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. Agora, você que não tem dívidas ou já saiu delas, mas não tem nenhuma reserva ou investimentos, é importante que comece poupando uma parcela para formar sua reserva de emergência, antes mesmo de começar a investir. Ou seja, se você não tem dívidas, mas não tem nenhum dinheiro contigo, não tem nenhum estoque, só tem renda, só fluxo, é importante que comece seu primeiro estoque, a reserva de emergência. Essa tal reserva de emergência é um dinheiro que temos que ter guardado para cobrir despesas inesperadas, como perda de emprego, problemas de saúde ou consertos urgentes em casa, ou do carro, por exemplo.
Enfim, o ideal é que esse valor cubra no mínimo do mínimo 3 meses do seu custo de vida e fique um investimento de fácil acesso, que você possa resgatar quando precisar. Eu falei de forma mais aprofundada sobre isso no vídeo que está aqui em cima. Mas o que quero dizer aqui é que se você está nesse processo de começar a formar reserva de emergência, também é legal que tenha uma intensidade maior, de cortar gastos, de procurar ganhar mais, enfim, organizar bem as finanças para conseguir se manter no plano, mas não sendo aquela mesma urgência de quem está endividado. Na minha concepção, até você ter pelo menos 3 meses do seu custo de vida, é importante você ter o minimalismo como seu principal aliado e amarrar bem seu orçamento, para assim conseguir garantir logo essa segurança da reserva. Porque se, por exemplo, seu custo de vida é de R$3.000 por mês, ter 9.000 de reserva já significa ter uma reserva de emergência de 3 meses do seu custo de vida. E por ter uma certa segurança financeira ao alcançar essa marca, já pode também começar a investir a longo prazo enquanto completa a reserva de emergência, que para considerar completa, deve ser de pelo menos 6 meses do seu custo de vida. E a partir desse momento, já considero que a pessoa não precisa ter aquela intensidade absurda caso não queira. Porque se você já chegou no ponto de ter pelo menos 3 meses do seu custo de vida na reserva, já tem uma pequena segurança e tranquilidade. E é claro que é importante manter os gastos baixos e ter controle do seu dinheiro. Mas também aproveite a vida, da forma certa, claro. Porque como eu sempre falo, educação financeira é algo que praticamos diariamente. E vamos continuar praticando para o resto de nossas vidas. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E essa questão de aproveitar a vida é muito relativa. Muitos pensam que aproveitar a vida é ir pra balada e gastar R$500 em uma noite. Mas você ir, por exemplo, em um parque com alguém que ama e gastar apenas na água de coco e um lanche ali perto, pode ser mais satisfatório do que gastar rios de dinheiro em bebidas em festas. Bom, estou dando apenas exemplos. Não estou dizendo que você nunca deve ir em festas. Estou falando que geralmente a felicidade e satisfação não está ligada a quanto você gastou no final de semana. Tem como aproveitar muito bem sem esbanjar e sem ostentar por aí. Enfim, quando você chegar no ponto de concluir sua reserva de emergência de pelo menos 6 meses do seu custo de vida, ou seja, se gasta mensalmente R$4.000 e tem 24.000 de reserva, já significa uma reserva equivalente a 6 meses do seu custo de vida. E juntamente a isso também vai estar investindo para o longo prazo, levando o equilíbrio financeiro como base para sua vida, tendo alguns meses de maior intensidade que gasta pouco para investir mais, outros momentos da vida que vai estar juntando dinheiro para comprar algo que precisa, enfim, já estando sem dívidas, com reserva de emergência completa e já investindo para o longo prazo, não vai ter a obrigação de zerar completamente os gastos e gastar o mínimo possível. Vai estar vivendo a vida, mas com racionalidade e educação financeira. Sempre investindo uma parcela significativa da sua renda todo mês, mas também se organizando para viajar para alguns lugares que não comprometam o orçamento, por exemplo, indo em restaurantes mais legais em alguns momentos, ou até mesmo comprando uma camiseta que sempre quis quando era adolescente. Enfim, sempre investindo todo mês para o longo prazo, mas também se organizando para comprar coisas que você queira sem comprometer seu orçamento. E são nesses momentos que é muito comum aparecer pessoas falando: "Ué, mas não era você que era contra gastos?" Sim, eu já ouvi isso de pessoas da minha própria família e pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo. E já respondendo à pergunta do vídeo, não. Ter educação financeira não significa parar de gastar e sempre gastar o mínimo possível para ficar contando moedinhas. A partir do momento que você já tem uma reserva de emergência completa e está investindo para o longo prazo, você não deve de forma alguma começar a gastar tudo que ganhar e se endividar. Mas obviamente também não vai ter a obrigação de viver só economizando e não viver a vida. Bom, muita gente não entende isso e não consegue compreender muito bem o conceito de equilíbrio. Pessoas de fora pensam que ter educação financeira é ser pão duro e não gastar com nada. E olha, isso me faz lembrar bastante daquela pessoa saudável que sempre está treinando e comendo certo 90% do tempo, com todos os parentes e amigos falando que a pessoa é fitness e tudo mais. Aí certo dia vê a pessoa comendo bobeira ou faltando um dia de treino e já falam: "Ué, mas não era você que era fitness e tudo mais?" Ou seja, as pessoas de fora não enxergam que 90% do tempo a pessoa estava seguindo certo no plano de treinar todo dia e ter uma alimentação equilibrada, só olhando para os 10% que a pessoa come pizza ou alguma bobeira esporadicamente. Mas é justamente por ter essa rotina de treino e alimentação 90% do tempo, ela pode dar o luxo de dar uma distraída 10% do tempo comendo algumas bobeiras ou faltando algum dia de treino por algum motivo importante, por exemplo. Isso não vai fazer diferença no físico e nem na saúde dela, até porque 90% do tempo está fazendo tudo certinho. A mesma coisa serve para a educação financeira. Se a pessoa já saiu das dívidas, tem uma reserva de emergência completa de pelo menos 6 meses, que pouquíssimos brasileiros têm, e já investe para o longo prazo, qual o problema de sair para um restaurante legal algum dia?
Ou qual o problema de se organizar e programar para viajar para um lugar legal que não comprometa o orçamento? Veja que nos dois casos, tanto na academia quanto na educação financeira, a pessoa se manteve no plano 90% do tempo e em apenas 10% que distraiu um pouco a cabeça, vamos dizer assim. E eu avalio isso como certo. Não temos que viver a vida toda só para juntar dinheiro e chegar na velhice com a conta recheada, mas sem história nenhuma para contar e sem experiência de vida. Da mesma forma que não vale a pena ser aquela pessoa chata que só fala de academia e vai para casa de amigos na sexta-noite levando marmita de batata doce e frango. Veja que nos dois casos a pessoa tem margem para gastar, porque a maior parte do tempo ela está seguindo na rotina, seguindo naquele plano, tanto na educação financeira quanto na academia. E você pode ver que quem mais critica são aqueles que estão endividados e não têm nenhuma reserva e nem investimento. Então segue seu plano e seja feliz. Até porque na educação financeira nem sempre vai valer a pena focar só em economizar. Bom, de forma resumida, a educação financeira é formada por 3 pilares: o ganhar, o preservar e o multiplicar. Essa parte de ganhar é quando trabalhamos e recebemos nosso dinheiro. E obviamente, quanto mais a gente ganhar, melhor, porque maior vai ser a margem que teremos para poupar para investir e também ter uma qualidade de vida melhor. Porque vamos para um exemplo hipotético aqui. Digamos que alguém ganha R$4.000 e tem estoque, tem sua reserva de emergência formada e está investindo, conseguindo poupar para investir R$1.000 todos os meses sem passar muito sufoco, conseguindo ter as finanças equilibradas, porque ainda vai ter um padrão de vida de R$3.000 por mês. Agora, imagina alguém que ganha um salário mínimo e poupa de forma bastante sofrida R$100 por mês, se privando de muita coisa para conseguir poupar essa quantia mensalmente. Veja que quem ganha pouco para conseguir poupar tem que espremer muito o orçamento e mesmo assim vai poupar muito menos do que alguém que ganha mais que ele. Por isso é tão importante, principalmente para você que ganha um salário mínimo, procurar ganhar mais. Não focalizar só em gastar menos. Focar em ganhar mais, com renda extra, se qualificando no emprego, enfim. Não dá para ficar só no salário mínimo para sempre. Ganhar mais é fundamental na educação financeira. Agora vamos para a parte do preservar, que é super importante também. Não vale a pena só ganhar mais. Temos que ter estoque, e não apenas fluxo. E é aí que vamos para o exemplo do outro lado da moeda. Imagina alguém aí que ganha seus R$4.000 por mês e investe R$1.000 todos os meses, gastando R$3.000 por mês, igualmente o exemplo anterior. Mas agora imagina outra pessoa que ganha o dobro dele, ou seja, ganha R$8.000 por mês, mas gasta mais do que ganha, estando em dívidas e na corrida dos ratos, sempre trabalhando só para pagar contas. Quem está melhor no ponto de vista das finanças? Se for ver apenas por renda, com certeza quem ganha R$8.000, né? E pelos gastos dele, deve ter um carro melhor, uma casa melhor, enfim. A aparência de quem vê de fora é que ele tá muito melhor do que aquele que gasta R$3.000 por mês. Mas tá lá cheio de dívidas que ninguém de fora vê, só vê a aparência. Enquanto aquele que gasta R$3.000 por mês, tá lá investindo R$1.000 todo mês, não tem dívidas, já tem reserva completa e tá investindo pro longo prazo. Viu a diferença de quem preserva e de quem não preserva? Muitas vezes ganhar mais não vai mudar a forma como você lida com o dinheiro. Você ganhando R$2.000 pode pensar que quando ganhar R$5.000 vai conseguir poupar dinheiro, mas ganhando R$5.000 também vai gastar os R$5.000. Aí ganhando R$10.000 também vai gastar os R$10.000 e assim vai. Por isso que mesmo se você ganha pouco, já comece nem que seja com R$50 por mês só para criar o hábito de poupar. Para assim, quando você estiver ganhando mais, já ter o hábito formado e conseguir poupar uma boa quantia da renda, tendo uma vida financeira equilibrada e investindo uma boa parcela todo mês. E agora, enfim, o multiplicar. Bom, se não existisse inflação, nenhum profissional deveria aprender sobre investimentos e educação financeira. Nenhum médico, engenheiro, arquiteto, ninguém precisaria se preocupar em como cuidar do dinheiro. Era só colocar o dinheiro debaixo do colchão e deixar lá. Ou deixar na conta corrente parado ou dentro de um pote, por exemplo. Ou seja, simplesmente guardar dinheiro. Porém, não é assim que funciona. A inflação existe e é por isso que, independentemente da sua profissão, você também deve aprender a como investir seu dinheiro. É claro, você não precisa ser um especialista em finanças, mas deve ter uma noção sobre os investimentos. Todos nós precisamos não só saber ganhar dinheiro, mas também saber como fazer o dinheiro não perder valor ao longo do tempo e ter um retorno real nisso. E é aí que entra a ideia de comprar ativos. Investir em coisas que vão dar um retorno acima da inflação. Não apenas guardar dinheiro dentro de um pote ou deixar na poupança, por exemplo. E sim aplicar o dinheiro em investimentos de verdade, começando por aqueles de renda fixa para quem é iniciante, como CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, e estudando um pouco mais sobre, podendo ir para fundos imobiliários, ações e até mesmo o Bitcoin. Enfim, essa parte de multiplicar é você não só ganhar e preservar uma parte do seu dinheiro deixando ele parado, e sim fazer ele render, multiplicar.
Bom, aqui na tela eu vou deixar a série de vídeos completa sobre os principais tipos de investimentos que falei um por um em cada vídeo, beleza? E aqui ao lado também vou deixar o vídeo sobre equilíbrio financeiro. Recomendo bastante que você veja, tenho certeza que vai te ajudar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.